No último vídeo, eu falei sobre um possível cenário futuro, onde o governo podia controlar o dinheiro igual eles fazem na China. E no finalzinho daquele vídeo, eu disse que você poderia ter uma solução no Bitcoin, mas não deu para explicar muito o porquê. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Isso e muito mais. Você já devia saber que o Bitcoin é uma moeda que não pode ser tomada, não pode ser inflacionada e ninguém pode alterar a forma que ela funciona. Se você não sabe disso, recomendo antes assistir outros vídeos desse canal, onde eu apresento melhor a criptomoeda, porque esse não é o foco do vídeo de hoje. Eu tô aqui para mostrar não na prática, porque a gente não tá vivendo isso ainda, mas uma teoria bem realista de como seria um governo que só ferra a população financeiramente, podendo até perseguir quem tem Bitcoin. E se você comprou a criptomoeda, relaxa, você não tá pondo um alvo na sua cabeça. Eu já vou te explicar tudo. Mas para começar, eu quero lembrar que a China é um país bem próximo do Brasil. Eu diria que a principal diferença entre nós e eles é o tempo. Parece que a China está alguns anos adiantado com relação ao Brasil. Muita coisa que aconteceu lá há algum tempo está acontecendo agora no Brasil. Por exemplo, a China já conta hoje com um Sistema Nacional de Vigilância por IA, Inteligência Artificial. Uma câmera na rua grava o seu rosto e já consegue tirar conclusões sobre quais lugares você passou, sua rotina, e principalmente se você é algum foragido da justiça ou não. Se um bandido for pensar em olhar para uma câmera lá, a polícia já é acionada e o cara não tem nem chance. Tudo acontece no automático e de forma discreta. Quando a câmera vê algum bandido, ela não toca um alarme. Ela simplesmente chama a polícia, informa quem é o alvo, e eles vão lá e buscam a pessoa. Se é que vocês me entendem. E no Brasil, certamente a gente ainda não tem um sistema de vigilância tão complexo. No geral, são só alguns estabelecimentos que têm câmeras que só atendem aos interesses privados, tipo, eu quero monitorar minha loja de madrugada, põe uma câmera dentro e outra fora, acabou. Nos grandes centros até tem uma vigilância maior, mas é um sistema burro, ele não evita nada. Claro, muito bandido pode não cometer crime em frente às câmeras, mas se acontecer algum problema, as câmeras só vão servir para você dar replay. Inclusive, falando de cidades grandes, a maior do Brasil é São Paulo, não é segredo. E como eu acompanho um pouco do trabalho do deputado Kim Kataguiri, sabe, aquele japonês do MBL, eu fiquei sabendo que na pré-candidatura à cidade de São Paulo, ele apresentou um projeto do seu governo. Eu não vou perder meu tempo explicando o que é. Ele mesmo vai falar aqui. O primeiro ponto é, se você já passou pela polícia, se você está no Banco Nacional de mandado de prisão, se tem um mandado de prisão expedido contra você, você faz parte de uma facção criminosa, você é do crime organizado, a câmera vai te reconhecer e a gente vai mandar a polícia e você vai ser preso. Né? São José dos Campos reduziu em 70% o número de roubos, 40% o número de homicídios com essa tecnologia que dá para ser trazida para a cidade de São Paulo. Bom, muito obrigado pela participação, Kim. E não me entenda errada, eu acho positiva a adoção dessa medida, não tem nem o que falar, bandido tem que ser combatido. Mas esse plano de governo aproxima o Brasil da atual China, e não adianta falar que as câmeras vão monitorar só bandido, para sempre. E aliás, se você nunca percebeu antes, o governo só pega o bandido porque eles são uma ameaça ao próprio Estado, e para nós cidadãos também, e assim a gente compactua com isso. Você querendo ou não, isso faz parte da biologia. São conflitos de interesses. E é por isso que a sociedade em geral repudia a bandidagem. Simplesmente junta o útil ao agradável. Mas com a adoção geral do Bitcoin, a moeda dos governos vai parar de ser sustentada por quem realmente produz, e aí sim eles vão ter um motivo para perseguir não só os criminosos, aqueles que violam a propriedade privada, mas também bitcoinheiros, porque eles são pessoas que se recusaram a serem escravizadas, o que também é uma ameaça para o Estado. Pelo menos o Estado como a gente conhece, que fica se metendo demais na vida alheia, que já está acostumado a se apoiar nas pessoas para não cair, quando ele perder seu apoio e começar a tropeçar, porque ele não sabe andar com as próprias pernas, aí vai ser o momento em que ele justifica essa perseguição a quem tem Bitcoin. Mais uma vez, voltemos à China. Veja essa reportagem, onde a China proibiu o Bitcoin. Por que ela proibiu? Será que eles não querem que a população deles caia em golpe, pirâmide? Não, simplesmente falam que aquilo pode ser um risco financeiro à população e disseram que a mineração de criptomoedas consome muita energia. Se você for um pouco esperta, já entendeu que isso não passa de desculpinhas para eles perseguirem a moeda que está libertando os escravos da China, no Bitcoin.
o Bitcoin nem gasta tanta energia quanto o sistema bancário tradicional. E de fato, mexer com Bitcoin tem um risco. Mas esse risco não está no Bitcoin em si, mas na pessoa que mexe com ele. Se você não faz da forma correta, você pode se dar mal. E é tipo se recusar a ter lâmpadas elétricas em casa porque elas dão choque. Então tá, usa um lampião aí, fica morrendo de calor e lembra de abastecer ele todo dia. Só vai tomar choque com uma lâmpada se você não souber que para instalar ela no teto tem que estar com o interruptor desligado. E olhe lá, eu já troquei muita lâmpada sem saber se o interruptor estava ligado ou não. E eu ainda tô aqui falando com vocês. Mas então tá, você já deve ter entendido que o Bitcoin é uma arma de defesa pessoal e eles não querem que você se defenda. Mas, Derek, você não acabou de falar que quem tiver Bitcoin pode ser perseguido no futuro? Sim, mas para começar, quando você estuda o Bitcoin, você entende que você não está tão ameaçado assim. Não tem como provar para as outras pessoas que você tem Bitcoins de fato. É tipo, olha governo, eu até recebi esses Bitcoins aí que você tá falando. Mas eu já gastei. Eu fiz um pagamento para a carteira XYZ, vai atrás do dono dela. Ele é que tem Bitcoin, eu não tenho mais nada. O governo pode até procurar, mas é impossível falar quem é o dono daquela carteira. Afinal, para você ter acesso a uma carteira, você não precisa ser dono dela, basta ter acesso às chaves privadas. E ainda que você saiba as chaves, você não é obrigado a entregar nada. Como que eles vão saber? Você fala que esqueceu a senha ou não sabe e pronto. Sem mencionar que ficar pensando em entrar no Bitcoin é o famoso fique rico ou morra tentando. Não no sentido literal, mas como uma analogia a dois extremos, porque ou você se escraviza para viver dentro das regras do governo, você vai estar desperdiçando o seu tempo e o seu trabalho, porque tudo aquilo que você junta em dinheiro perde valor por causa do governo, nem a culpa é sua. Ou então você se liberta, faz o que quiser com a vida que pertence somente a você, com uma moeda que se valoriza e no mínimo mantém o seu valor. Ela vai manter o seu poder de compra. Não tem um desperdício de energia monetária nenhuma. Mas falar de uma moeda que só se desvaloriza, mas você sabendo que o real só se desvaloriza, você também deveria saber que não dá para investir nela. Agora, se você juntar dinheiro em Bitcoin, o governo vai ter pouco poder sobre você, como eu acho que deveria ser. Ele no canto dele e eu no meu, cada um fazendo sua parte. E você vai conseguir juntar a riqueza real em uma moeda escassa e segura, que não vai desperdiçar nada seu, como eu já disse antes. Tá tudo aquilo na nuvem. Você só vai ser roubado se você falar sua senha para alguém. E sobre o que muita gente fala, é que na falta de energia global, o Bitcoin iria parar. Que, cara, de verdade, a pessoa que fala isso, se ela pensasse antes, ela não falava. Primeiramente, você estando sem energia elétrica, o Bitcoin ia ser a sua última preocupação. Você jura que sem energia elétrica é só o Bitcoin que ia colapsar. Ia ser o fim do mundo, cara. Não ia ter meio de transporte, sua geladeira ia apodrecer toda, você não ia poder falar bosta na internet, você não ia ter Pix, não ia ter acesso a notícias, não ia ter comunicação a longa distância e um monte de outras coisas que a gente nem faz ideia que dependem de eletricidade. Então, vai por mim. Não é interesse de ninguém acabar com a energia elétrica global. Sem falar no fato de que nem é tão difícil você gerar a própria energia em casa. Não vai ser nada em larga escala, mas provavelmente vai ser o suficiente para você transmitir uma transação Bitcoin via rádio, se você ainda estiver tão preocupado assim. Porque o Bitcoin, que muitas pessoas acreditam que depende de um sistema complexo, na verdade só depende de dois fatores: matemática e comunicação. Matemática porque as coisas só acontecem se as regras forem seguidas, se a conta fechar. E a comunicação é para você mandar ou receber Bitcoin. Se você está fazendo uma transação, você precisa de outra parte. Já existe até uma função, que é assinar uma transação, que basicamente é um código que depende das chaves privadas do dono de uma carteira para ser gerada. É tipo uma assinatura. O dono das chaves privadas de uma conta, ou dono da conta mesmo, ele concorda com uma transação e deixa isso registrado. Só que vem tudo criptografado em letras e números. Quando alguém lê esse código na rede Bitcoin, nesse código pode estar um contrato, em que o dono da carteira concordou. Por exemplo, João quer enviar um Bitcoin para Maria. E pronto. Não tem como você roubar esse 1 Bitcoin da Maria. Ele só vai ser gasto se ele for para a conta da Maria. Não tem como desviar o fundo. Com um gasto programado, ou a conta do João paga a Maria e ela recebe, ou nada acontece. E se não acontecer agora, pode acontecer daqui a um dia, um mês ou até um ano. Só depende das duas partes para divulgarem esse código.
para que ele seja processado na rede, enfim, a transação aconteça. E eu nem preciso repetir o que eu disse no fim do último vídeo. É melhor você comprar Bitcoin enquanto pode, caso contrário, quando você não puder mais e quiser, vai ficar bem mais difícil. É só você voltar lá na China e ver o que é feito hoje. Como lá é crime minerar Bitcoin, naquele país, quem tem Bitcoin vende ele muito mais caro que o preço de mercado. Não sei quanto, talvez uns 50% mais caro, por exemplo, devido ao risco. E quem quer comprar, não paga em dinheiro. Ou você esqueceu que lá o dinheiro deles é monitorado. Eles pegam o Drex chinês, ou seja lá qual for o nome daquela moeda, compram um pacote de arroz e entrega para a pessoa trocar por bitcoins para ela. Porque bens físicos são irrastreáveis, e o Bitcoin também. Você paga em um bem físico, recebe em Bitcoin. Enfim, o governo continua sem saber de nada. Isso é tipo um escambo. E não é porque lá é proibido que essas negociações não aconteçam. É só pensar na transação de entorpecentes aqui no Brasil, ou em qualquer outro país. Vocês sabem, o Estado sempre perde a guerra às drogas. Não tem como evitar uma negociação entre duas pessoas que querem negociar. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E você, se interessou em como comprar bitcoins? Agradeça por estar no Brasil e não na China. Aqui é só você acessar o primeiro link na descrição e fazer o cadastro na corretora que eu uso e confio. Usando o meu link, você ganha um cashback nas taxas em todas as suas compras. Para sempre. Você vai comprar Bitcoin mais barato que eu. Eu, quando criei minha conta, não tive esse benefício. Mas eu tô te dando. Lá ele. Valeu pela sua atenção. Dito isso, eu vou nessa.